Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a economia asiática. Olha só, a agropecuária e a exploração desses recursos minerais. Grande parte da população asiática se concentra em áreas rurais e desenvolve atividades ligadas à agropecuária e à exploração desses recursos minerais. Nós sabemos, né, que a população asiática é muito grande e ainda bem que ainda grande parte dela se concentra nessas áreas rurais. A agricultura praticada na Ásia, ela varia em termos e tipo de cultura. Por exemplo, o nível de tecnologia empregada em algumas áreas é de tecnologia de ponta, né, que produz aí nas grandes fazendas monocultoras, que essa produção é destinada à exportação. E existem áreas agrícolas tradicionais, em que os cultivos são realizados com pouca tecnologia, né? Por exemplo, técnicas rudimentares ainda, enxada, arados manuais, né, puxados por animais, ou seja, um baixo nível de mecanização e emprego de mão de obra familiar. Então, ou seja, a própria família trabalha ali na propriedade, né? Às vezes o máximo que acontece é precisar de 1 ou 2 funcionários e às vezes esses funcionários trabalham por dia, né? Nem é aquele funcionário que está ali todos os dias. A produção é voltada basicamente ao mercado interno nessas pequenas propriedades, ou seja, né? Eles abastecem ali o que eles precisam e o excedente eles vendem em mercados, feiras, né? Aproveita para ganhar um dinheiro. Em outras áreas, a agricultura é praticada com intensa mecanização, que são aquelas grandes propriedades no qual eles investem bastante, né, que são aquelas fazendas que vão produzir produtos voltados para a exportação. Em áreas tropicais da Ásia, são comuns os plantations, né, que é um sistema de produção voltada para a exportação. Essas plantations já acontecem há muito e muito tempo, né? Então eles já produziam e produzem até ainda, mas já produziam há muitos anos para abastecer o mercado de outros países. A risicultura, ela ocupa grandes áreas de plantio no continente asiático. Nós temos aí a China e a Índia que se destacam como os maiores produtores mundiais de arroz. Lembrando vocês, nós já vimos isso na nossa aula, nós já discutimos sobre esse assunto, mas lembrando que o arroz faz parte da alimentação deles desde o café da manhã, né? Eu até comentei com vocês a respeito da festa do arroz, né? Que não é aquele arroz diferente, um arroz colorido, um arroz assim, bolinho de arroz. Não, é arroz com arroz branco mesmo, né? Então eles levam, cada um que cultivou na sua propriedade, e eles acabam ali fazendo meio que um campeonato para ver qual foi o melhor arroz, né, que foi produzido por ali. Lógico que eles cultivam também outros tipos de cereais, né, não só o arroz, mas o destaque maior aí é o arroz, não tem como. Japão e Israel, gente, são países desenvolvidos, mas eles têm aí pequenas extensões de terra. Só que o que acontece? Eles se destacam pela elevada produtividade agrícola, né? O que deve aí ao emprego de técnicas modernas que é utilizada por eles, porque como eles têm uma pouca parte de terra para poder produzir, eles têm que produzir quase que 100% do que eles conseguem estar cultivando nessas áreas. Então eles utilizam aí técnica, né, de plantio aí intensivo, com máquinas modernas. Então, Japão e Israel, né, se destacando nessa área. A respeito da pecuária na Ásia, ela é praticada de forma extensiva, ou seja, com o gado criado solto no pasto. Esse tipo de atividade é realizado em amplas extensões de terra, né, principalmente ali na Ásia Central e no Oriente Médio. Tem aí áreas de vegetação com baixo porte, né, onde fica essa criação de gado, que é conhecido como as steppes, que são utilizadas como as pastagens naturais para esses animais. Os principais rebanhos são de bovinos, suínos, ovinos e bufalinos. E lembrando aí que a China possui os maiores rebanhos caprinos, suínos e ovinos da Ásia, né, comercializando aí parte da sua produção no mercado mundial. A China
é um dos principais compradores de aves aqui do Brasil e também de carne bovina, né? Então eles vêm, eles visitam o lugar para poder estar fechando o contrato, eles são muito exigentes nessa questão. Até mesmo eu estava vendo uma reportagem, eu já comentei com vocês, para eles fecharem um contrato com o frigorífico, né? Eles visitaram o frigorífico, visitaram o lugar onde o gado era criado, né? E inclusive eles não fecharam o negócio com esse frigorífico porque o gado era criado numa área de montanhas e eles diziam que a carne daquele gado não servia porque era uma carne dura, né? Porque o gado ficava com os músculos ali tensos, né? Ou seja, para poder se equilibrar ali no morro. Então, por mais que o gado fosse um gado novo, a carne dele não iria ser aquela carne de boa qualidade. Então, assim, eles são exigentes nessa área. De modo geral, o desenvolvimento industrial ocorrido nos países asiáticos ocorreu de duas maneiras. Bom, primeiro, né, ocorreu aí com a implantação de políticas de curto e médio prazo, que atraíram indústrias estrangeiras que vieram, que foram aumentando a produção e a exportação dos produtos fabricados por eles, em combinação com altos investimentos, né, em educação e desenvolvimento de tecnologia. Então, o que acontece? Esses países, eles perceberam que, né, o investimento em educação, eles vão colher os frutos, não da noite para o dia, igual nós já comentamos em nossas aulas. O governo vai investir e daqui a alguns anos é que ele vai começar a colher os frutos que foram investidos em educação. Então, o que eles fizeram? Juntaram a educação e tecnologia e eles começaram a ver o resultado de tudo isso, né? E aí depois também, gente, veio, né, em outros países que foram implantadas algumas políticas de curto prazo, que foram aquelas baseadas na atração de indústrias estrangeiras, que vieram em busca de mão de obra e matéria-prima baratas. Então, ou seja, e tiveram também isenções fiscais, leis trabalhistas pouco rígidas que foram incentivando essas indústrias virem. Então, elas vieram já mais interessadas nisso, vieram devido a esses incentivos fiscais, essas leis que ajudaram bastante. Então, elas já vieram na intenção de ter um lucro maior, só que ao mesmo tempo, né, elas vieram também para oferecer emprego e o governo chinês ele foi esperto nessa parte porque eles fizeram uma parceria no qual essas indústrias poderiam vir, mas elas teriam que investir em tecnologia e ajudar a indústria deles. Então, ou seja, né, eles foram crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. O Japão. O processo de industrialização, ela ocorreu de maneira acelerada nas últimas décadas, principalmente em Taiwan, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e mais recentemente na Malásia, no Vietnã e na Indonésia. Então tudo começou com Taiwan, Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul, que ficou conhecido aí como os tigres asiáticos, né? Então o que eles fizeram? Eles se uniram e começaram então a investir em produtos industrializados com uma alta tecnologia. Eles começaram a entrar no mercado competindo com indústrias que já estavam ali, vamos dizer assim, no mercado de trabalho há muito tempo. E aí alguns outros países, vendo o sucesso deles, né, aí eles começaram então a se juntar, que foi Malásia, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Tailândia, que ficou então conhecido como os novos tigres asiáticos. Então o que acontece? Sempre com essa industrialização que se desenvolveu por meio das plataformas de exportação. Então produzindo em grande quantidade, né, um produto de boa qualidade, preparado para a concorrência e acessível a todos, e conquistando o mercado cada vez mais. O bom desempenho dessas economias foi alcançado por meio da produção e da exportação em larga escala de artigos com preços competitivos no mercado internacional. O que eu já comentei na aula com vocês, é difícil nós não termos em casa um produto made in China, né, made in Taiwan, Vietnã, Indonésia. Olha no tênis, na mochila, né, em alguns produtos que a gente utiliza no dia a dia, nos equipamentos que nós estamos utilizando para ter nossas aulas.
sempre vai ter algum produto desses lugares. A China, né? O setor industrial chinês, ela tem apresentado um dos mais elevados índices de crescimento do mundo, em boa parte graças à mão de obra abundante e barata. Ela é grande, ela tem uma grande quantidade de matérias-primas e um mercado consumidor aí crescente, que hoje conta com uma classe média composta de mais de 250 milhões de pessoas. Então, ou seja, né, a China, embora de industrialização recente, abriga grandes conglomerados que atuam em diversos setores da economia. Ele se destaca no automobilístico e naval. É um tipo de mercado que não está ali fazendo parte do nosso dia a dia, né? Nós somos mais ligados no Made in China mesmo. Na nossa próxima unidade, nós vamos estudar especificamente China. Então, nós vamos estar vendo alguns detalhes mais profundos sobre a China. E lembrando que os chineses, né, tá aí como a segunda economia, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e ganhando mercado cada vez mais. Na atualidade, gente, os países asiáticos, eles vêm passando por um problema que não é diferente do Brasil, que é a questão do desmatamento das florestas, né? Eles são mais intensos em alguns lugares, como na Malásia, no Sri Lanka, nas Filipinas, Bangladesh, Camboja, Indonésia. Então, o que acontece? Essas áreas desmatadas são justamente para dar abertura para as práticas agrícolas. Então, vem aí criação de gado, plantação de soja, né? Eles plantam, cultivam muito também a palma, no qual eles se extraem um óleo muito utilizado na indústria alimentícia. Então faz parte ali da alimentação deles e eles procuram nessas áreas que pode ser utilizado para plantação, então vem sofrendo esse desmatamento cada vez mais intenso, o que acaba comprometendo a biodiversidade, né, desses países, e o desmatamento deixa os solos descobertos, expostos, né, à erosão. Então, isso vai causando um prejuízo muito grande, porque quando muitas vezes as pessoas dão por si ali em suas propriedades, já tem aquela erosão gigantesca que muitas vezes é difícil de controlar aquela situação. Por isso, eles desenvolveram e utilizam muito essa técnica que vocês estão vendo aqui, ó, né? Que são esses degraus. Olha que bonito que fica, tá parecendo uma arquibancada. No livro de vocês tem uma imagem belíssima também, né? Eles aproveitam cada pedacinho de terra, por mais difícil que seja de utilizar, de plantar. Com essa técnica conhecida como terraceamento, eles conseguem produzir principalmente o arroz. Porque olha só, quando a chuva cai numa montanha dessa, ela vai escorrer com força, abrindo aqueles buracos conhecidos como erosões. No caso do terraceamento, que é esses degraus que vocês estão vendo aqui, a água vai descendo e vai enchendo esses degraus aos poucos. Então, ou seja, ela vai descer de uma forma suave. E como as águas ficam paradas nesses degraus, eles aproveitam para cultivar o arroz, né, que é muito consumido e precisa de água. Né? A maioria do arroz que eles cultivam são aqueles na água mesmo. Então, deu certinho, eles aproveitam cada espaço e eles conseguem cultivar aí grande parte, né, de todas as suas terras. E detalhe, essa forma aqui que vocês estão vendo, ela serve justamente para que não ocorra a erosão do solo, né? Porque ela vai evitar que isso aconteça. Ou seja, é uma forma de produção excelente. E detalhe, né? Gera aí uma grande mão de obra, porque não tem como estar utilizando equipamentos modernos nessa área, então, ou seja, o trabalho é manual, quase todo manual, e, ao mesmo tempo, eles estão preservando o solo. Tem uma questão que preocupa muito no continente asiático, que é a questão da poluição da água. Né? Então, tem muitos rios que despejam uma grande quantidade de esgoto doméstico e industrial dentro dos rios. A população precisa da água desses rios. Então, muitas vezes a gente vê ali crianças nadando perto de lugares onde está sendo despejado o esgoto. Né? Então, ela está ali no meio daquele lixo, no meio daquele esgoto, nadando. Né? Então, as crianças, quando estão nadando, nós já comentamos isso, costumam beber um pouquinho de água. Então, vamos pensar, gente, bem ali próximo do esgoto, o mau cheiro, né? Nós vimos sobre o rio Ganges, que é um rio sagrado, que além de todo o esgoto, de todo o lixo, tem também, por ser considerado um rio sagrado, os corpos
né, que as famílias deixam os mortos lá dentro do rio mesmo e fica ali boiando naquela situação. Então, assim, isso causa uma taxa de mortalidade infantil muito grande. Então, assim, porque né, essa água ingerida é utilizada na irrigação, as pessoas consomem, os animais também, e acaba trazendo aí muito prejuízos, além, gente, de uma grande quantidade de plástico que fica flutuando nos oceanos. Então, o que acontece? Essa sujeira vem pelos rios asiáticos, acaba parando nos oceanos, gera aquela quantidade de lixo imenso nessas áreas. E aí o que acontece? Isso já é um problema que envolve o mundo inteiro, né? Então, assim, se continuar desse jeito, daqui a um tempo vai ter mais lixo nos oceanos do que peixes. Então, isso é uma situação muito preocupante, né? Tem que ser feito aí, vamos assim, um investimento em orientação na população para que comece a mudar essa realidade que acontece nos dias atuais. Eu vou deixar com vocês as atividades da 148 e 149. Façam no capricho e até nossa próxima aula.